Bom dia a todos. Hoje é dia 23 de maio de 2026. Daremos continuidade à leitura do livro Nova Consciência, Altruísmo e Liberdade, do Daniel Burkhardt. É o nosso 24º encontro deste livro. A Cíntia vai fazer a leitura para nós. Eu vou ler o verso aproveitando que estamos na atmosfera de Pentecostes, né, relativo à época, e depois, na sequência, a Cíntia começa a leitura. Na página 210, o último parágrafo. Pentecostes. Onde finda o saber dos sentidos, só ali se ergue o portal que abre realidades da vida ao ser da alma. A chave, a alma a cria quando se fortalece na luta que potências cósmicas, em seu próprio terreno, travam com forças humanas, quando por si espanta o sono que as forças do saber, em suas fronteiras sensórias, envolve em noite do espírito. Rudolf Steiner. Tia. Só para. Não, peraí, agora eu já achei aqui. O último parágrafo começa em verdade, o som. Isso. Em verdade, o som é algo que, pode-se dizê-lo deste modo, engana imensamente o modo de observar o humano. Como seres humanos terrenos, percebemos, em primeiro lugar, o som, de modo que o ar é o portador do som. Ora, mas o ar é apenas o mediador para esse som que tece o ar. E a pessoa que apenas vê a essência do som nas vibrações do ar é como uma pessoa que também diz: o ser humano tem apenas seu organismo físico. Neste não vive nada de anímico. É como se considerássemos apenas o organismo físico do ser humano e não víssemos nada de anímico dentro dele. É como se considerássemos as vibrações do ar como o essencial do som, quando, em verdade, são apenas a sua expressão exterior. O que vive nelas como som é essencialmente um elemento etérico, e nosso som aéreo tem sua origem apenas no fato de que temos o ar permeado pelo etérico do som, que é a mesma coisa como o éter químico. E, na medida em que esse éter permeia o ar, ele transmite ao ar o que vive nele. E para nossa percepção, surge o que chamamos de som. O éter do som, que é ao mesmo tempo o éter químico, vive essencialmente no nosso organismo líquido. Em outra ocasião, falaremos com mais exatidão de todas essas coisas. Tem uma notinha ali de rodapé, 10. De modo que podemos discernir o seguinte: temos o corpo etérico vivendo no nosso organismo líquido, mas, além disso, flui para dentro dele, vindo de todos os lados, o que fundamenta o som como o éter do som. Peço-lhes, portanto, que distingam isso muito bem. Temos em nós o corpo etérico que trabalha e atua produzindo pensamentos em nosso organismo líquido. Mas, em nosso organismo líquido, entra e sai constantemente o que podemos chamar de éter químico. Portanto, quando observamos nosso organismo, temos um organismo etérico completo por éter químico, éter calórico, éter da luz, éter da vida e, além disso, temos, de forma muito especial,
o éter químico que entra e sai do corpo líquido. O corpo astral, que se expressa no sentir, vive por meio do organismo aéreo. Outro tipo de éter, que permeia especialmente o ar, tem, por sua vez, uma afinidade especial com o organismo aéreo. É o éter da luz. Em cosmovisões mais antigas, indicava-se o parentesco entre o ar físico em expansão e o éter da luz, que o permeia. O éter da luz, que de certa forma é carregado justamente pelo ar, que é mais aparentado ao ar que o som, também entra principalmente em nosso organismo aéreo e fundamenta o que entra em nosso organismo aéreo e sai dele. Portanto, temos nosso corpo astral que vivencia em si o sentir, que se mostra especialmente atuante no organismo aéreo e lá se choca de modo constante, principalmente com o éter da luz. E temos o eu humano que atua por meio da vontade no éter calórico e está ligado ao calor exterior, ao éter calórico exterior, que entra e sai. Temos, portanto, as seguintes relações. Tem um esqueminha aqui onde ele coloca o eu, eu vou ler na horizontal. Então, tem o eu, a vontade, organismo calórico, éter calórico. Corpo astral, sentir, organismo aéreo, éter da luz. E corpo etérico, representação, organismo líquido, éter químico. Agora, considerem o seguinte: o corpo etérico permanece em nós também quando dormimos, do adormecer até o acordar, do adormecer até o acordar, acho que tem um erro aí. No interior, a constante interação do éter químico com o corpo etérico por meio do organismo líquido. No corpo astral, Cíntia, Oi. só um minutinho. Algum comentário até aqui, porque agora ele já vai dar mais um passo, né? Que seria interessante a gente ler de novo esse agora, corrigindo um erro, né? E também. Mas, Hã? sim. Então, Nina, do parágrafo anterior daquela tabelinha até o início da leitura, se tem algo para comentar, porque a partir desse agora ele vai mudar, ele vai dar mais um passo. Tudo bem até aí? Se tiver tudo bem, prosseguimos na leitura. Eu só acho que aqui ele fala do adormecer até o acor, tracinho, dar. E do adormecer até o acordar junto. Será que tem alguma. Não, deixa eu ver uma coisa. Tem essa. Que aqui no meu digital sempre tem isso, tem palavras que ele coloca como se estivesse separando ela com um hífen no meio. Ah, tá, mas não quer dizer nada, não é isso? Para mim é um erro de, sei lá, Não, é que o nosso livro, o final da linha, não dá para escrever acordar inteiro. Então tá, a cor, tracinho, dar, porque acabou a Só um linha. pouquinho. Olha, eu tenho num outro lugar que está assim, olha. Agora considerem o seguinte: o corpo etérico permanece em nós também quando dormimos, do adormecer até o acordar. Ponto. Aí começa uma outra frase com maiúscula. Do adormecer até o acordar, também há no interior a constante interação do éter químico com o corpo etérico por meio do organismo líquido. Ah, Ah, sim. Então, no lugar da vírgula é um ponto. Uhum. boa. Assim eu vou ler, então. então, ó.
Aí começa, depois do acordar, ponto, né? Ponto maiúsculo, aí começa outra frase. Também está Do diferente. adormecer. Ah, até o acordar. Lê a Isso. frase porque também tem uma mudançazinha aqui que dá para entender melhor o parágrafo com a sua tradução. É, Então, foi uma. Sempre tem, né? Às vezes passam essas coisas na revisão, né? Então, tudo Uhum. bem. Pode ir, Cíntia. Tá. mas lê, Cristina, porque está diferente aqui. Não, A gente, Olha, puser o ponto aí no livro, vai ficar assim. Agora, considerem o seguinte: o corpo etérico permanece em nós também quando dormimos, do adormecer até o acordar. Ponto. Aí Uhum. começa a outra frase: do adormecer até o acordar, no interior, a constante interação do éter químico com o corpo etérico por meio do organismo líquido. obrigada. Não, tá faltando uma coisa mesmo, gente. Olha, a frase é assim: É do diferente. adormecer até o acordar também há. Aqui Tá tem os. faltando isso, também há no interior a constante interação do éter químico com o corpo etérico por meio do organismo líquido. Agora sim. É que tem só uma vírgula, né? Isso é, falta o também há. Hum, tá. Eu vou exercitar meu corpo etérico agora e vou ler de novo, então. Tá Certo. bom. Agora considerem o seguinte: o corpo etérico permanece em nós também quando dormirmos, do adormecer até o acordar. Do adormecer até o acordar, também há, no interior, a constante interação do éter químico com o éter etérico, com o corpo etérico por meio do organismo líquido. No corpo astral, com o sentir, a coisa já é bem diferente. Do adormecer até o acordar, o corpo astral está fora do organismo humano. O corpo astral, com o sentir, não tem efeito sobre o organismo aéreo, mas o organismo aéreo, do qual já falamos, que está ligado a todo o meio ambiente, é sustentado pelo lado de fora. E o próprio ser humano, na medida em que nele existe o corpo astral com o sentir, sai do corpo físico, portanto, está fora do corpo humano e, por isso, entra no mundo com o qual ele se relaciona por meio do éter da luz. Do adormecer ao acordar, o ser humano vive dentro, diretamente dentro daquilo que, em relação ao corpo astral, lhe é transmitido pelo organismo aéreo durante a vigília. De modo análogo, isso acontece com o eu e o organismo calórico. Os senhores podem ver, depois do que foi dito, que só se adquire uma compreensão das relações do ser humano com o meio ambiente quando realmente se entende essa articulação do ser humano que, em verdade, não é levada em consideração pelo mundo comum, mecânico, de observar. Tudo se permeia no ser humano, e pelo fato de o eu estar no organismo calórico e de o eu também permear o organismo aéreo líquido e sólido, ele também os permeia justamente com o organismo calórico, que então vive em tudo. Portanto, o organismo calórico vive no organismo aéreo e o organismo calórico, permeado pela força do eu, também vive no organismo líquido. É nesse caminho que devemos procurar a forma de atuação do eu na circulação sanguínea. Só um pouquinho, Cíntia.
Fala, Nina. Para entender esse pedaço, acho que a gente tem que fazer desenho, esquema, né? Porque é bem complexo, né? Mesmo porque essa coisa do luz, calor, acho que a gente precisa até pintar, sei lá, acho que esse é o comentário. Porque, na verdade, o que ele está falando é que tem muita coisa além só desse físico que nós vemos, né? O que ele vem falando nessa conferência, né? Que Uhum. além dos nossos corpos, os quatro que a gente normalmente fala, né? Corpo físico, etérico, astral e o eu. Aí ele fala que nós temos, além disso, o organismo, que não é considerado na ciência natural, né? O organismo líquido, aéreo e calórico. E que esses organismos são permeados pelos éteres. Então, ele está partindo do mais sólido e vai para o mais espiritual. Então, realmente é um exercício de imaginação inicialmente, né? Claro, a gente vai pelo intelecto, tem esses corpos, tudo separadinho, mas vai caminhando para a imaginação e percebendo como tudo está entretecido. Uhum. Então, isso que você falou de pensar, de tentar desenhar, de, né, como colocar isso, colorindo cada um desses corpos, organismos que ele fala, é um bom exercício, né? Tudo bem? É nesse caminho que devemos procurar a forma de atuação do eu na circulação sanguínea. O modo de atuar do eu na circulação sanguínea se dá de tal modo que ele faz o desvio pelo organismo calórico. Nesse caso, o eu atua como a entidade que, de certo modo, manda a vontade para baixo a partir do calor, pelo ar para dentro do líquido. No organismo, tudo interage dessa maneira. Mas não iremos adquirir uma compreensão tendo apenas as representações mentais abstratas, generalizadas, da atuação recíproca. Só iremos obter uma compreensão se conseguirmos imaginar concretamente como o ser humano é estruturado, como tudo que está ao seu redor participa de seu organismo. Também só chegaremos a compreender o estado de sono se enfocarmos as coisas com mais exatidão. Considerem que no estado de sono, só o corpo físico e o corpo etérico estão realmente presentes, como no estado de vigília. O eu e o corpo astral estão fora, desse modo que, quando o ser humano está dormindo, só estão presentes o corpo físico e o corpo etérico, e só pode atuar nele também sobre o corpo astral e o corpo calórico, o que é inerente ao corpo físico e ao corpo etérico. No organismo desperto, podemos ver, do que já foi dito, a ligação entre o eu, o corpo astral e o organismo todo. No sono, quando o eu e o corpo astral estão fora, temos, apesar disso, os 4 elementos do organismo humano: a sólida estrutura sustentadora, o organismo líquido, mas também o organismo aéreo, por intermédio do qual atua o corpo astral, e o organismo calórico, por meio do qual atua o eu. Eles estão dentro de nós e atuam organizadamente, assim como no estado de vigília
existe a atuação organizadora do eu e do corpo astral. Em nosso estado de sono, temos em nós, no lugar do eu que está fora, o espírito que permeia o cosmo, o qual, quando despertos, desalojamos por meio de nosso eu, que é uma parte dele. Portanto, temos nosso corpo calórico permeado pelo espírito cósmico e temos nosso organismo aéreo permeado pelo que podemos chamar de alma cósmica, astralidade cósmica, que expulsamos quando estamos despertos. De modo que agora também podemos observar os estados de vigília e de sono a partir desse ponto de vista. Durante o sono, nosso organismo calórico é atravessado pela espiritualidade cósmica que, ao despertarmos, expulsamos por meio do eu, que é uma parte dela. Pois do acordar ao adormecer, ele cuida do que é executado pela espiritualidade cósmica no organismo calórico. A mesma coisa acontece com a astralidade cósmica, que expulsamos quando acordamos, dando-lhe novamente a possibilidade de atuar em nosso organismo quando adormecemos. Portanto, podemos dizer o seguinte: quando abandonamos nosso corpo, ao adormecer, deixamos o espírito cósmico entrar em nosso organismo calórico e deixamos a alma cósmica, a astralidade cósmica, entrar em nosso organismo aéreo. Eu acho que aqui ele está falando justamente quando ele fala do... Agora ficou mais claro para mim, quando ele fala que o sono é o irmão menor da morte, exatamente isso que acontece com a gente quando a gente não tem mais o corpo físico. Então, o que passa, a gente fica meio que do avesso, né? Então, esse... o que ele falou aqui, né? Da espiritualidade cósmica, esse eu cósmico é que toma conta da gente, né? E a astral cósmica também, a alma, né? Não é mais... Ela não está mais dentro da gente, né? Não é mais tão individualizado, não está fechadinha, né, no corpo físico, porque quando nós morremos, fica o corpo físico, o etérico se dissolve, né, no etérico da Terra, e o que segue é o corpo astral e o eu. Exatamente. Os limites físicos não existem mais, e aí tudo se permeia. Por isso que fala que a gente sente o que o outro sentiu, né? Enfim, tem a ver lá com o nosso caminho. Isso, aí é o caminho do pós-morte. Isso. Mais algum comentário, alguma contribuição? Podemos seguir? Então, pode ir. Realmente é possível chegar a uma compreensão da relação do ser humano, não apenas com o mundo físico ao seu redor, mas sendo imparcial na observação do ser humano. Também se consegue entender como ele tem uma relação com a espiritualidade cósmica e com a alma cósmica, a astralidade cósmica. Ao acordar, de certo modo, o eu e o corpo astral entram no organismo humano. Eles expulsam a espiritualidade cósmica e a alma cósmica, a astralidade cósmica. Esse é o fato visto por um lado. Podemos observá-lo pelo lado cognitivo, e os senhores verão como as duas considerações irão se juntar. Via de regra, parte-se do pressuposto de que apenas chamamos de conhecimento aquilo que, do acordar ao amanhecer, vivenciamos cognitivamente, por meio da percepção, pela elaboração conceitual da percepção. Em verdade, é apenas por esse caminho que conhecemos o entorno físico do ser humano. Certamente,
ao procedermos de modo científico-espiritual e não nos deixarmos levar por coisas fantásticas, não vamos, de imediato, ver algo de essencial nas imagens oníricas. Não vamos buscar um conhecimento nos sonhos, assim como o buscamos na representação mental desperta e na percepção. Mas, de certa forma inferior, o sonho é um conhecimento. Trata-se de uma forma especial de autoconhecimento físico. A grosso modo, já é possível ver como o ser humano sonha, de certa maneira, as condições interiores quando, digamos, acorda depois de ter sonhado com um forno quente, cujo calor teve de ser suportado, e, ao acordar, sente um calor interior ou algo análogo. Em geral, os sonhos têm uma configuração bem determinada. Sonha-se com cobras quando alguma coisa não está em ordem com os intestinos. Sonha com quaisquer grutas em que é preciso se esconder quando se está com dor de cabeça, e assim por diante. Mas o sonho indica, de maneira nebulosa, algo para a vida orgânica interior do ser humano. E podemos falar de um conhecimento inferior da vida onírica. Isso pode intensificar-se quando, em pessoas especialmente sensíveis, ocorrem nos sonhos espelhamentos muito exatos do organismo. Via de regra, acreditamos que no sono profundo, no sono sem sonhos, não reconhecemos nada. Consideramos o sono sem sonhos insignificante para o conhecimento. Mas não é assim. Ele tem sua função cognitiva, só que é individual, pessoal, para o ser humano. Se não pudéssemos dormir, se nossa vida não fosse constantemente interrompida pelo sono, não conseguiríamos chegar a uma representação mental nítida do eu, a uma vida interior nítida. Vivenciaríamos continuamente o exterior, e nele nos perderíamos totalmente. As pessoas só não dão a devida importância para isso porque não se habituaram a enfocar as coisas que vivenciam anímica e organicamente de modo realmente isento. Olhamos para trás. Seguimos as imagens de nossas vivências até o ponto ao qual chegam as nossas lembranças. Mas toda essa corrente de manifestações é interrompida constantemente, a cada noite, pelo sono. Ele é desconsiderado quando nos lembramos do passado. Não nos damos conta de que, no fluxo de suas lembranças, o ser humano é constantemente interrompido pelo sono. O fato de ele ser interrompido faz com que, se bem que inconscientemente, além de avistarmos um campo preenchido, também avistamos um nada. Se tivermos aqui um campo branco e no meio um campo preto, enxergamos o branco e no centro o preto. Aí ele colocou entre parênteses desenho e lousa preta. Que em relação ao branco é o nada. No momento não nos importa que isso não esteja muito correto. Enxergamos a área preta. Vemos que algo não foi preenchido pela cobertura branca. Mas isso também é uma impressão positiva. Mesmo que não seja uma impressão que coincida com as impressões do campo branco. O campo preto também é uma impressão positiva. De modo que, quando fazemos uma retrospectiva e nela não entra nada daquele espaço de tempo em que dormimos, isso também é uma vivência positiva. Trata-se de uma vivência positiva quando olhamos retrospectivamente
E nessa retrospectiva sempre entra um nada, que representa aquele espaço de tempo que passamos dormindo. Aquilo que experimentamos ao dormir também se encontra na retrospectiva, só que, em um primeiro momento, não está na consciência, pois esta só se orienta pelas imagens da vida vígil que permanecem. Mas essa consciência se fixa interiormente, porque no campo de visão interior, que olha para trás, também há espaços vazios. Nossa consciência resulta desse fato na medida em que ela é, justamente, interior. Nós nos perderíamos totalmente no mundo exterior se permanecêssemos constantemente despertos, se a vigília não fosse constantemente interrompida pelo sono. Temos uma consciência interior de nós mesmos por meio do sono isento de sonhos. Mas enquanto nosso sono, repleto de sonhos, nos espelha certas particularidades em forma de imagens caóticas, o sono sem sonhos nos dá a consciência de nossa integralidade humana como organismo. Portanto, também nos dá um conhecimento. Podemos dizer o seguinte: por meio da consciência desperta, percebemos o mundo exterior. Por meio dos sonhos, percebemos, evidentemente, de forma crepuscular e difusa, particularidades dos nossos estados orgânicos interiores. Por meio de nosso sono sem sonhos, temos conhecimento, evidentemente de modo indistinto e escuro, de todo o nosso organismo, mas, por meio do sono, sabemos da integralidade de nosso organismo. Portanto, já temos 3 etapas cognitivas: o sono permeado de sonhos e a vigília. Tudo bem? Querem uma pausa? Querem comentar? Dúvidas? Não que eu vá saná-las. Vamos conversar sobre. Conta tudo de novo. Eu acho que para mim ficou claro assim que na vigília a gente está sujeito a ter as impressões do mundo, né, que a gente está vivendo por causa dos sentidos. E a gente está totalmente para fora. Daí, se a gente ficar só nisso, a gente não ia ter nenhuma percepção nossa, né? Então, eu entendi assim, que esse sono sem sonhos é uma pausa necessária para que a gente tenha as nossas vivências, né? Lá do nosso eu, mesmo que a gente não as tenha conscientemente aqui. Né? Então, assim, que eu entendi assim, que não é um nada que foi para lugar nenhum. Não, existe, e isso está contando também na nossa história, né? Na nossa biografia. E é necessário. Porque senão a gente ia se perder e não ia. Porque também entra esse lugar do espírito que ele recolhe as impressões que a alma tem durante a vigília, né? E aí lá ele elabora aquilo, né? Ele fixa. Não sei, ficou. Foi interessante, porque você vê assim, quando a criança está com muito sono, às vezes ela entra numa euforia, né? Você vê que é sono, porque ela começa a não ter mais o autocontrole, né? Então, assim, essa coisa de você vai para o exterior, tem hora que tem que ir para o interior, né? Por isso precisa ser interrompido, né? A pessoa que fica dias sem dormir, ela entra num estado até mental de aceleração, né? De ir para fora de uma forma assim interessante. Mas a gente vai ter que pintar muito, desenhar muito para entender esse capítulo. É, reler, refletir
porque ele tem razão aqui quando ele fala, não é a maneira como nós olhamos para nós, né? A maneira habitual como nós nos observamos, para entender tudo isso, né? De como somos compostos. Então, Marta, algum comentário? Não? Mara, Julieta? Podemos seguir. E assim, semana que vem o Ronaldo volta com alguma dúvida, alguma coisa, perguntamos para ele. Eu vou ler mais 3 minutinhos aqui, aí depois eu passo o meu bastão. Você quer ler o próximo parágrafo, que é menorzinho, porque aí o outro já é maior. Tá. Eu só ia comentar que a gente pode fazer o seguinte: a gente faz todos os nossos esquemas e enche o Ronaldo de perguntas depois. Isso, e aí perguntamos para ele, sem problema. Depois chegamos aos 3 estados superiores, os da imaginação, da inspiração e da intuição. Esses são, por sua vez, os estados superiores que estão acima da consciência desperta, que por isso também vão se tornando mais claros, que, como estados de consciência, também nos transmitem conhecimentos cada vez mais claros, enquanto nós, ao descermos abaixo da consciência comum, chegamos aos conhecimentos caóticos, mas que, sem dúvida, são necessários para a vivência comum. Não sei, fiquei com a impressão que esses conhecimentos caóticos talvez sejam aquele estado de sonho, né? Que nós não temos muita clareza. É, porque os 3 estados superiores, ele está falando do mundo espiritual, né? É, aí já vai para uma outra instância. Sim. Seguimos? Sim, agora eu vou me retirar. Obrigada, Cíntia. Bom fim de Obrigada semana. pela leitura, aí depois eu vou assistir. Tá bom. Seguindo. Vejam, é dessa forma que as coisas se apresentam no campo da consciência. Não podemos dizer que apenas temos em nós a consciência vígil comum, como também não podemos dizer que apenas temos o organismo sólido comum. De fato, temos de dizer que temos o organismo sólido como algo que está nitidamente delimitado no espaço, de modo que, ao pensarmos de modo materialista, o compreendemos como o organismo humano. Temos de pensar que a consciência comum se apresenta de forma clara, que temos suas representações mentais com contornos definidos. Mas não podemos pensar que possuímos apenas o corpo sólido, nem que apenas temos a consciência diurna, mas sim que temos o corpo sólido impregnado pelo corpo líquido, o qual tem em si uma organização indistinta flutuante, e temos, por sua vez, a consciência diurna clara, nítida, impregnada pela consciência onírica, a qual não tem as imagens com contornos nítidos, e sim com contornos difusos, em que, de certo modo, a vida da consciência se torna líquida. E além do organismo líquido, temos o organismo aéreo, o qual, quando estamos dormindo,
é até mesmo suprido por outra coisa, e não por nós, que em verdade só será passageiramente ligado ao nosso anímico no estado de vigília. Mas temos isso em nós como um organismo especial. Temos mais uma terceira consciência, uma consciência obscurecida, a consciência do sono sem sonhos, na qual as representações mentais não só desvanecem, mas elas se apagam em escuridão interior, na qual, portanto, a consciência, de certa forma, deixa de ser vivenciada interiormente por nós como estado consciente, do mesmo modo como em determinadas circunstâncias, quando dormimos, deixamos de vivenciar o corpo aeriforme. Nossa, um tanto complexo, né? Mas na página seguinte, ele tem uma tabela. Vai dar para ver. Não dá para ver, né? Tá muito claro. Isso. Então, ele tem duas tabelas. De um lado, ele vai falar dos corpos e do outro lado de consciência. Então, tem corpo calórico, a tabela do lado esquerdo, a seta está para cima, e na tabela do lado direito, a seta está para baixo. Então, corpo calórico ligado ao eu, corpo aéreo, consciência de sonho, corpo líquido, consciência de sono, e o corpo sólido não tem consciência nenhuma, né? Ele é esse receptáculo para os outros corpos. E é interessante quando ele fala aqui, não é, do corpo líquido, que lá atrás ele já tinha falado que o corpo líquido não tem limite, né? Não é limitado, que os líquidos meio que se misturam. Vocês lembram? Semana passada foi comentado isso. E aqui ele fala, né, que o corpo líquido está aqui nessa consciência de sono, que nós não temos nada. No corpo aéreo, que é esse que nós trocamos, né, com o ambiente, tá a consciência de sono, que é essa coisa caótica, difusa, que a gente sonha e fala, mas não lembro muito bem o que é. É como esse, tá ligado, né, esse corpo aéreo que também é assim difuso. Mais ou menos é o que eu aprendi dessa leitura. Não sei para vocês como ficou. E o corpo calórico, que é realmente a consciência, né? Que é o eu. É o Agora, eu. agora, uma vez que o corpo físico não tem consciência nenhuma, a dor não é do corpo físico, né? O que, quando a pessoa sente dor, provavelmente seja do corpo etérico. E quando está doendo muito, a pessoa acorda, né? Dor é astral. Astral. Ah, É, então, que o corpo físico não, sem os ah, outros corpos, ele é matéria morta, né? Como ele já falou lá atrás. e o astral é corpo aéreo, né? É o corpo aéreo. Então é a consciência de sonho. Então, ele até explicou que quando você está com dor de cabeça, você sonha, não sei o quê. Quando você está com problema no intestino, você sonha com cobra, né? Tá. É. Então A é o Marta astral tá sentidor. séria aqui, que foi, Marta? Oi? Desculpa. Não, você tá assim séria, tá pensando, quer compartilhar alguma Tô coisa? escutando.
Queria perguntar uma coisa, uma dúvida que eu fiquei com relação a essa seta. Ela significa intensidade para cada ou não? Eu entendo que quando ele fala de corpos, ele está indo do corpo mais material para o mais espiritual. Eu acho que ele está falando hierarquicamente. Isso. E quando vem do espiritual, como é que ele chega no nosso. Ele vem do eu, que é o mais espiritual, Para o e menos. vem até Né? chegar no corpo físico. Certo. Ok. Tudo bem? Podemos ler mais um pouquinho? Isso me fez lembrar essa coisa da corrente, né? Que a gente tem, que vem do cosmos, que vem da Terra. É. Que se encontra em nós, né? Nós somos essa ponte. Tem até aquele poema da ponte, né? O ser humano é uma ponte entre o espiritual e o material. Ah, se você tiver esse poema, eu gostaria que você postasse no grupo. E esse de Pentecostes também, que tem várias versões desse de Pentecostes, e eu gostei da sua, que dá para entender melhor. Esse está aqui nesse livro, eu mando. É, porque Esse, eu tenho aqui uma que eu, inclusive, vou usar, aí eu vou dar uma melhoradinha nela. Tá bom. Então, vamos. esse Acho que dá para. exercício do IAO que a gente faz é bem essa ponte, né? É, Que a gente está conectando, nos conectando, né? Com a Terra e com o cosmos. juntando tudo aqui em nós, né? É isso mesmo. A gente lê pelo menos mais um parágrafo, pode ser? Então vamos lá. Os senhores veem que tanto faz observarmos o ser humano interior ou exteriormente para chegarmos a considerações cada vez mais amplas sobre a entidade humana. Partindo do corpo sólido e seguindo para o corpo líquido, para o corpo aéreo, para o corpo calórico, acabamos entrando no anímico. Partindo da consciência diurna clara, seguindo para a consciência onírica, acabamos entrando no corpo. E entraremos mais profundamente no corpo físico, sabendo-nos dentro dele por meio da consciência de sono. Observando a consciência do ser humano em relação aos membros da sua consciência, chegaremos à corporalidade. Quando observamos a própria corporalidade, de seu estado sólido até o estado calórico, acabamos saindo da corporalidade. Isso os leva à necessidade de, em primeiro lugar, não apenas aceitarem o que se apresenta inicialmente à observação exterior parcial. Nesta, temos de um lado o corpo sólido, ao qual nos prendemos pela forma de ver materialista, mecânica, e de outro temos o anímico, que, em verdade, dá a impressão à consciência moderna de que ele é pleno de conteúdo apenas na vida diurna clara. Não se vai abaixo dessa consciência, entre parênteses, eu, pois descendo-se chega ao corpo. Não se vai abaixo do corpo espiritual, corpo calórico, pois descendo chega-se ao corpo sólido. Porém, observamos os dois que não pertencem um ao outro. O corpo sólido sem os corpos líquido, aéreo e calórico,
A consciência diurna clara, sem aquilo que de fato reflete a corporalidade interior, sem a consciência onírica e a consciência do sono. Nossa, acho que eu vou ler de novo. Nem eu entendi o que eu li. Porém, observamos os dois que não pertencem um ao outro: o corpo sólido, sem os corpos líquido, aéreo e calórico, a consciência diurna clara, sem aquilo que de fato reflete a corporalidade interior, sem a consciência onírica e a consciência de sono. Ajudou, Ricardo, porque aqui ele fala, ele explica melhor essa tabela. Uhum, é. E, e como a gente não penetra na consciência do sono, a gente não consegue chegar, né? Chegar no limite ali. E a É, gente chega até a consciência do sonho, mas não chega no sonho, a gente não tem condição de penetrar, né? Pelo menos atualmente. Acho que os clarividentes, como Steiner, conseguiam. para nós é um exercício. Muito bem. Vamos parar por aqui. É o nosso horário, que tem muita coisa para pensar. Vou reler tudo isso e também preparar o questionário para o Ronaldo semana que vem. Obrigada. Bom fim de semana para